Olá, seja bem-vindo a mais um review aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na MusicDot, a melhor plataforma de ensino de música online. Não conhece ainda? Acesse lá, www.musicdot.com.br. Bom, hoje estou aqui com mais um produto bem legal da Roland, o piano digital F20, que é um piano de entrada, digamos assim. Seria o piano mais básico que eles têm lá para quem está começando a estudar. Mas durante esse review você vai perceber que esse teclado, na verdade, esse piano digital não é tão básico assim. Tem algumas coisas bem interessantes nele. Mas também durante o vídeo eu vou falar algumas desvantagens para você ver se é isso que você está procurando, se esse produto te atende. Vamos começar então? A primeira coisa para a gente falar desse teclado que é muito interessante são as teclas. Então temos 88 teclas com ação de martelo, como funciona num piano de verdade, com o grave mais pesado, com o agudo mais leve, e realmente um sistema de tecla de alta qualidade. Não é o top da Roland, mas para um piano de entrada é realmente muito mais até do que precisaria. Então é um sistema bem confortável, bem gostoso. A gente tem até como trocar o touch, né, colocar mais pesado ou mais leve essa tecla, dependendo se você está começando, se você já é um pianista mais experiente. Mas uma coisa bem legal mesmo daqui é que a gente tem o Ivory Field. O que é isso? É um acabamento que eles dão no plástico, certo? Para ele parecer um pouquinho mais com o marfim de um piano de verdade. Então o plástico ele fica todo gasto, né, com algumas ranhuras aqui, de propósito, porque isso vai facilitar tanto a sua pegada, né, para você não escorregar tanto o dedo, em especial porque esse tipo de ranhura, esse tipo de entrada, não vai permitir que o seu suor atrapalhe tanto, então não vai deixar o dedo escorregar, vai criar um atrito maior. Então isso é bem legal, algo que geralmente está, né, em instrumentos mais caros e realmente está aqui num teclado de entrada, então. Bom, eu vou começar já mostrando alguns timbres, certo? Então já vou mostrar para você as categorias que ele tem aqui e como que funciona para escolher esses timbres. Uma coisa interessante desse teclado é que ele tem 128 vozes de polifonia. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu dou muito valor para essa questão da polifonia. Porque muita gente gosta de usar splits, dual voices e coisas do tipo, e isso não funciona legal em teclados que não têm uma alta polifonia. 128 vozes, então, é uma polifonia muito boa para você poder juntar um bom piano com um bom strings, por exemplo. E aqui é até interessante a gente falar um pouquinho já sobre os timbres, que esse piano digital vem com a tecnologia Supernatural da Roland, que é a tecnologia top deles de timbres, que daí já são timbres sampleados, né, que deriva lá do que veio do Phantom e hoje está nas linhas FA, essas coisas mais avançadas. Então você vai perceber realmente que o piano, por exemplo, ó, bastante expressão, né? Certo? Bom, tem alguns timbres aqui de piano, eu vou mexer aqui para a gente dar uma olhada em algumas outras opções que a gente tem, ó. Um piano meio desafinado, né? Que a gente fala um piano meio saloon. Então a gente tem os cravos, certo? Essa parte de piano, a gente tem basicamente isso, os pianos e os cravos. Depois a gente trocando para a parte dos electric pianos, a gente tem algumas coisinhas a mais, ó. Então o som do Rhodes, mais alguns outros, ó. Variação, né? Esse timbre mais que a gente fala FM, derivado do DX7. Vamos ver. Temos bastante timbre aqui, ó. Esse já é um clavinet, né? Sem muita opção daí de efeitos e coisas do tipo, mas enfim. Também, geralmente, quando a gente toca clavinet, a gente não costuma usar com teclas de piano, que é mais legal ter tecla mais leve, mas tem um timbre para você poder experimentar também. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o meu manual, para eu não me perder nos timbres que a gente tem aqui também. Olha só, um vibrafone. Seguindo, uma celesta.
Esses timbres são um pouquinho mais magrinhos, né? Mas dá pra brincar um pouco com o instrumento também. Esse eles chamam de um synth bell. É um instrumento daí interessante para você compor outros timbres. Bom, só para te explicar mais ou menos o que está acontecendo, mais tarde eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas para eu conseguir mexer bem nesse teclado, eu estou com o manual na minha frente aqui em PDF no meu iPad. Porque, infelizmente, o teclado ele tem pouquíssimas teclas, pouquíssimos botões, na verdade. E tudo que você vai fazer, você depende de combinar um botão com alguma tecla. Então, para não me perder, né, não deu tempo de decorar todas as funções desse teclado, eu preciso ficar recorrendo ao manual toda hora. Isso é um defeito que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas que faz parte aqui desse teclado. Agora, eu vou para a parte de Other, que daí estão a maior parte dos timbres. Deixa eu colocar aqui o básico. Aqui tem os strings. E como eu sempre falo, a Roland está de parabéns, esses timbres de strings deles são realmente de ponta. Tem mais variedade de strings, mas eu vou, por exemplo, ó, uma harpa. Seguindo a gente tem órgão de jazz. Certo? Temos outras opções de órgão também de jazz. Esse mais gospel, né, que a gente fala. Mais soprado, né? Daí temos também o órgão tradicional mais de igreja. Esse daqui, na verdade, é um órgão um pouquinho mais barroco, né? Eles chamam de church organ, mas esse daqui ele é mais, um pouco mais... não tem tantos harmônicos, então já é mais um órgão barroco mais parecido com um bar, né? Mas também tem o mais cheião ali. Ó, esse já é mais que a gente costuma associar com casamento, né? Certo? Indo em frente, temos outros tipos também, por exemplo, um acordeon. Temos também alguns instrumentos de coral, né? Dentro dessa categoria também a gente tem um que eu acho interessante, que é esse Jazz Sketch, que é uma mistura de um coral, ó, dependendo de como você toca, mais forte, ele vai te dando efeitos diferentes. Daí é difícil um pouquinho de você se acostumar, que você tem que pegar o velocity de cada parte, mas dá para brincar bem com ele. Bem interessante, temos mais alguns corais, temos também, deixa eu baixar aqui, um pad, por exemplo. Para poder compor um dual voice é interessante. Violão. Violão de 12 cordas. Depois tem mais alguns instrumentos aqui que são mais sintetizados. Um que eu acho bem interessante também é o Acoustic Bass, que eu vou usar daqui a pouco, ó. Tem outro baixo aqui também, um mais fretless e tal. Enfim, tem algumas possibilidades. Deixando bem claro aqui, então, eu vou explicar mais ou menos o que acontece. Qual que é o sistema que esse teclado usa para você poder trocar a maior parte das funções? É sempre clicando em algum botão, que são poucos botões que você tem, e combinando esse botão com uma tecla do piano. Então, essa é uma característica que, particularmente, eu não gosto dentro de um piano digital. A Roland não é exclusiva nesse sentido, outras marcas também usam esse tipo de função, e eu acho muito chato, porque você tem que ficar decorando, nossa, o timbre que eu quero está no Lá sustenido, ou o timbre X está no Fá, enfim. Não é tão fácil de você mexer nessa parte de timbres dessa forma, você tem que clicar num botão e depois ir para lá. A parte chata realmente começa na hora que você quer acessar outras funções mais avançadas. Então, na parte do timbre ainda não é tão ruim. Dá para você clicar ali, dá para ter uma ideia. Quero um piano, eu vou clicar no piano e numa tecla. Beleza. Agora, o problema é quando você quer brincar, por exemplo, com o brilho do piano. Então, eu quero mudar a equalização do piano. Eu tenho que combinar a tecla piano com a tecla não sei o quê e daí apertar o Dó sustenido. Realmente, é um teclado muito difícil de você mexer assim de primeira.
Então, por isso que eu estou usando, já testei esse teclado durante alguns dias, mas ainda assim eu preciso do manual na minha frente para eu não me perder nas funções que eu quero te mostrar. Então, eu não acho intuitivo, esse é o grande problema. Tá? Mas, enfim, não deixa de ser um excelente teclado, só realmente atrapalha bastante isso. Agora eu vou mostrar então como funciona a combinação de mais de um timbre. Então, o split e o dual voice. O split, simplesmente a gente aperta aqui o botão split, automaticamente, aqui eu já deixei salvo, né? Eu tenho um piano na mão direita e na mão esquerda um timbre que já vem interno dele aqui, que é um baixo junto com o ride da bateria, né? Então, para fazer, por exemplo, um ritmo de jazz é bem interessante, né? Certo? Então dá para usar bem, enfim, é bem interessante. Se eu quiser fazer o dual voice, daí basta simplesmente eu clicar em duas categorias ao mesmo tempo. Então eu não consigo fazer o dual voice de um piano com mais um piano. Eu consigo fazer de um piano com o electric piano ou de um piano com a categoria Other. Então eu vou chegar aqui na categoria Other, deixa eu escolher aqui umas cordas e a gente vai ver então como é que fica, ó, os dois clicados ao mesmo tempo. Eu tenho aqui então dentro dessa parte de dual voice e split, você consegue mexer em algumas coisas, entre elas, por exemplo, o split point, onde você está dividindo o teclado. Outra coisa também é o volume, né? Então, por exemplo, nesse dual aqui que eu fiz, se eu quiser colocar um pouquinho mais de strings e baixar um pouco do piano, eu também posso fazer isso. Mas daí entra naquilo que a gente comentou. Olha só o que eu preciso fazer. Então eu vou vir aqui, vou segurar o botão do meu strings, que está no Other, e daí eu tenho, vendo pelo manual, porque eu ainda não decorei isso, eu tenho que vir até aqui a ponta do meu teclado, na nota Sol, enquanto eu estou segurando, para poder conseguir aumentar. Ó. Tudo bem, se eu tivesse esse piano em casa, provavelmente eu começaria a decorar essas funções, mas não é nem um pouco prático, né? E não é intuitivo, isso que é mais importante, não é intuitivo. Você necessariamente vai precisar acessar o manual e ler o manual com calma. Bom, vamos então para outras coisas interessantes que esse teclado oferece para a gente. Esse teclado é bem voltado, então, para o público que estuda mais piano mesmo, né? Ele é um piano digital. Em geral, quem estuda piano começa pelo piano erudito e é essencial para qualquer estudante de instrumento ter um metrônomo. Então, aqui a gente tem um metrônomo super fácil de usar. O metrônomo em si já é bem mais tranquilo, porque ele tem um botão para você deixar ele mais rápido e um botão para você deixar ele mais lento. Então, ponto para Roland. Isso daqui, pelo menos na parte do metrônomo, é mais fácil de você mexer. Tem algumas outras coisas que você pode mexer, por exemplo, a fórmula de compasso desse metrônomo. Daí a gente volta naquela questão de que para mexer na fórmula de compasso eu tenho que fazer uma hipercombinação aqui, então deixa para outro dia. Muito bem, o que mais que eu tenho aqui? A parte song, certo? Que são músicas pré-definidas aqui, que já vêm gravadas, que você pode tentar tocar junto, não tem problema, né? Mas a princípio são músicas que já estão completamente prontas, não precisam de você aqui. Que você escolheria justamente essas músicas apertando o song e também uma tecla determinada. Fora isso, tem essa parte de ritmos, né? De acompanhamentos de ritmo. Então, quando eu aperto esse ritmo, ele faz uma leve introdução, entra num padrão rítmico por bastante tempo e quando eu aperto de novo, ele faz um finalzinho para poder terminar a minha execução, ó. Então, ele vai fazer aqui a introdução, ó. E daí ele já faz uma sequência aqui para mim. O legal é que eu posso fazer essas... Ele vai obedecer a harmonia que eu estou fazendo aqui. Ele vai reconhecer, ó. Certo? E aqui é interessante que ele segue tanto uma mão quanto a outra, na verdade. Ele vai reconhecer sempre que você fizer mais de uma nota. Para terminar,
certo? Então, assim, são ritmozinhos que podem ajudar um pouquinho. Ele faz esse esquema de arranjador, né? Dele completar para você aqui o que você está tocando, colocando um baixo, colocando também uma guitarra. Não é tão perfeito como um teclado arranjador, porque não é o objetivo desse teclado, né? Mas ele te entrega algumas opções. E qualquer uma dessas coisas você pode também gravar. Então tem aqui o sequencer dele que eu falei, tem várias opções, não é só uma música que você pode gravar, são várias que você pode fazer, que você pode gravar tanto só o instrumento solo, como também gravar junto com esse acompanhamento. Só que tudo vai ficar sempre dentro de uma pista, então não tem como você depois mixar isso daí, enfim, mas dá para exportar. Daí vem uma coisa bem interessante também que esse teclado faz. A gente pode conectar o nosso pendrive. Então, já vou te mostrar como é que isso daqui funciona. Bom, você está vendo que a gente tem duas opções de USB, né? Como vem geralmente agora nos teclados mais novos. Uma para você colocar o pendrive. Então, nesse pendrive você pode tanto salvar as músicas que você gravou aqui, como inserir arquivos de WAV ou, se não, em MIDI, SMF, né? O Standard MIDI File. E daí a gente tem a outra USB, que é aquela que você pode conectar ao computador para usar esse piano digital como um controlador no seu computador. Então eu vou dar play aqui em algumas coisas que eu coloquei lá no meu pendrive, olha só. Então, apertando o som, esse aqui é um arquivo em MIDI. Então dá para ver que ele está bem separado, tem mais de uma pista, né? Vários instrumentos diferentes, ele reconhece os instrumentos diferentes. E também, se eu quiser, o WAV, esse aqui eu exportei. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Certo? Esse é um WAV normalmente. No caso aqui, a gente conectou o output do piano digital para a gente poder gravar e pegar bem o som dele. Mas as caixas de som dele são bem interessantes, são bem boas. E daí também, quando você estiver tocando essas músicas, vão tocar então na caixa de som. Então o que é interessante? De repente, se você tiver esse piano na sala da sua casa, for dar um jantar, uma festa ou algo do tipo, você pode colocar as músicas que você mais gosta em WAV dentro do seu pendrive e usar as caixas de som como se fosse uma caixa de som normal, né? Para você poder tocar músicas em geral sem precisar estar tocando junto. O único problema aqui, que daí eu não entendi também por que esse pendrive não lê, por que essa função de pendrive não lê MP3, porque hoje em dia acho que a maior parte das pessoas tem os arquivos em MP3, e limitar ao WAV realmente é um pouco chato, porque daí fica tudo muito pesado, né? Arquivos de 30, 40 megas, enquanto ele poderia ter 2, 3, que seria o caso do MP3. Então, realmente poderia ser mais interessante se ele também lesse a função, também lesse os arquivos em MP3. Dentro dessa parte de conexões, então a gente tem também a entrada para pedal de sustain. Ele já vem com o pedal de sustain, o DP10 da Roland, que é o top de linha, que reconhece meio pedal e tal, que ajuda bastante para quem está estudando piano clássico e tudo mais, porque ele faz a função de meio pedal, o teclado reconhece. Bom, o que eu não encontrei aqui no manual, não sei se tem a possibilidade, é de colocar uma pedaleira com 3 pedais, como é um piano de verdade. Daí precisaria dar uma olhada, realmente dar uma pesquisada maior. No manual eu não encontrei essa informação, se daria para colocar uma pedaleira de 3 pedais. Então, se você realmente precisa dessas funções, liga lá na Roland e manda um e-mail para eles para perguntar se tem essa possibilidade. Daí vem uma outra parte, tem uma coisa interessante e uma nem tanto. A gente tem a saída de fone. Aqui, igual o XPS10 que a gente fez um review há pouco tempo atrás, também tem a saída de fone pequenininha, P2, então você pode conectar qualquer fone de ouvido, não precisa ter aquele adaptador. Ponto positivo, eu acho bem legal. Só que em contrapartida, o output do teclado também é feito através de um P2. Ou seja, eu preciso de um cabo estéreo. Aqui no caso eu estou usando um cabo em estéreo que tem depois uma saída na outra ponta, 2 P10, né, para poder gravar em estéreo. Bom, não preciso nem falar, né? Eu já tenho dito isso em outros vídeos, realmente não é legal ter uma saída de fone para você poder fazer o output do seu teclado. A impedância é diferente, o som sai mais distorcido. Se você ouve o som desse piano nas caixas de som dele, é mais bonito do que ele está chegando aí para você no vídeo através da linha. É que eu não tinha como microfonar essas caixas de som, daí já não ia ficar tão legal também. Então esse é um ponto bem negativo para esse teclado, de não ter um output de qualidade. Tá? Bom, de resto, vamos falar sobre as últimas características aqui. Bom, da parte estrutural aqui, a gente tem uma excelente caixa de som, certo? Que realmente tem bastante volume, bastante qualidade. A única coisa que eu não entendi o porquê, a Roland colocou essa caixa de som para trás
do teclado, né? Isso não é muito comum, geralmente quem está estudando, né, quer escutar o som vindo de frente. E eu dei uma procurada até no manual para ver se eles orientavam a colocar então o teclado encostado na parede para que esse som voltasse, e realmente é o contrário, eles falam justamente para você não deixar encostado na parede para o som não morrer. Então, me incomodou um pouquinho, eu gostaria de uma caixa de som que o som viesse mais para mim, né? Parece que o som vai mais para o ambiente, mas é uma questão de gosto também. Em relação à qualidade, a caixa é excelente, só o posicionamento realmente que eu acho que poderia ser melhor. Em questão de todo o acabamento aqui da carcaça, dos botões, das teclas, é tudo muito bom, tá? O acabamento realmente 10 desse teclado, é um teclado que te passa muita confiança, é um teclado robusto que parece que vai durar muitos anos. Então, se é isso que você está procurando, é uma boa ideia. Aqui, inclusive, eu estou usando o suporte dele, né, que é vendido separadamente, que é feito na mesma cor da madeira, aguenta bem o piano, né, ele não fica tremendo, não fica se mexendo, é realmente um produto de alta qualidade, né, muito bem feito e muito bem acabado. Só que também tudo isso tem duas questões. Uma, o peso dele deixa ele um pouco menos transportável, que ele pesa 20 quilos. Para te entregar toda essa qualidade é necessário, né, ter esse peso, que ele é todo com acabamento em madeira e em ferro aqui embaixo, tudo, né, em metal. Então, para você que pretende comprar um piano digital para palco, esse não é talvez a melhor opção, não é uma opção, porque você vai precisar carregar bastante peso, né? Ainda em relação à estrutura dele, ele vem com uma estante de partitura também muito boa, bem confortável de usar. Eu até gostaria que ela fosse um pouquinho maior, mas é de alta qualidade, prende bem aqui, é bem interessante. Uma função que eu não falei, que eu não uso muito, né? Mas para você que tem uma escola de música e está procurando um piano digital, ele tem uma função de splitar o piano, né? De dividir o piano e deixar na mesma altura tonal para os dois lados. Então, se está agudo na direita, está agudo também na esquerda, para que aquilo que o professor está tocando com o aluno soe exatamente idêntico. É uma opção que eu nunca usei, mas pode ser interessante para você que dá aula de piano, né? Em questão de efeitos também, ele te dá poucas possibilidades, porque você só consegue mexer no reverb e também no brilho, tal como eu tinha falado, e isso também de uma forma um pouquinho complicada. Para mim, a questão de como mexer nesse teclado, de como acionar os efeitos e tudo mais, que eu falei no começo do vídeo, que você tem que apertar um botão junto com uma tecla, é a pior parte desse teclado, porque faz com que você tenha que ter um manual o tempo inteiro com você até você decorar. Por isso também que ele não serve muito para palco, né? Porque não é tão fácil, eu quero dar uma mudadinha aqui, quero colocar um instrumento a mais, começa a complicar um pouco a sua vida. São coisas que dá para você fazer muito bem se você estiver em casa. Bom, basicamente, são essas questões que eu acho mais importantes. Então, eu indico muito esse piano, só tem que tomar um pouco de cuidado com o valor dele. Eu encontrei desde R$ 3.500 em algumas lojas de departamento, né, e depois vai ficando um pouquinho mais caro em outras, e nas lojas de instrumento eu encontrei ele muito caro, por R$ 5.500, coisas do tipo. Bom, eu acho que para ser um piano para iniciantes, embora ele tenha muitas características que dê para um intermediário, para um avançado, é um piano que eu teria na minha casa com certeza, só que para usar o som de piano, não tanto os outros recursos, mas para estudar é bem interessante. Eu só acho que dentro dessa parte de R$ 5.500 já foge completamente da ideia dele ser um piano para iniciantes, já é um valor muito alto. Então, dentro desse valor, já tem outras opções também com mais funções que você pode dar uma pesquisada, tá bom? Mas ali, dá uma olhada com calma, porque tem lojas vendendo mais barato e nesse preço de R$ 3.500, R$ 4.500, daí sim, ele é um teclado, um piano digital bastante competitivo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários. Também outras ideias, outros instrumentos que você gostaria de ver um review. Esse foi o primeiro review de piano digital que a gente faz aqui no canal, mas outros virão também de outras marcas para você poder conhecer. E é isso. Se você não conhece a MusicDot, não esqueça de entrar lá, www.musicdot.com.br, para conferir mais de 250 videoaulas de piano e teclado para você realmente aprender. Tá bom? A gente se vê então na próxima. Tchau!